Oi, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Eu me chamo Paulo Rosa. Nós estamos aqui hoje pela página do CEOF, um querido parceiro nosso, Miriam Fabrício, CEOF, Centro Educacional Oliveira Freiman. Para mim é uma alegria enorme a gente estar aqui junto hoje, nesse sábado de tarde. Pessoal, como eu sempre costumo lembrar a todos que nos acompanham, usem máscara. A pandemia ainda não acabou, o acesso à vacina ainda não aconteceu. Usem máscara, lave mão, álcool gel, muito importante. As pessoas já meio que decretaram aí, né, que a quarentena acabou, que tudo acabou, já está tudo bem. Só que a gente sabe que ainda tem um caminho para percorrer até aí. Então, quero saudar mais uma vez aos professores municipais, aos professores estaduais, aos professores federais, muitos deles com seus salários atrasados, não é verdade? Eu, como professor, me solidarizo bastante também com vocês. Por isso que a gente fala sempre o quanto a gente está feliz com a nossa audiência consolidada em diferentes partes aí do nosso país. Então, é muito legal saber que o Brasil está com a gente aqui, né? Hoje, a gente vai conversar com uma pessoa que, para mim, é uma honra máxima estar falando com ele. O Silvio Tendler é o que a gente pode chamar, quando eu penso nele, eu lembro da música de Moraes Moreira, eu lembro de música, né? Lembro de Brasil, lembro de reflexões, e é um cara que atravessa gerações de pessoas que pensam educação, que pensam cinema, que pensam cultura no Brasil, e, sobretudo, é um cineasta vivo, ativo e muito sincero nas suas colocações. Ele, inclusive, tem uma declaração célebre que eu gosto muito, sobre a qual eu vou falar um pouco com ele, que ele comenta que ele é um cineasta político, mas ele não é um cineasta partidário. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão, né, do que o Silvio tá colocando, né, que é um cineasta político, mas não partidário. Então, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Quero saudar os professores, o Fabrício, Miriam, todo o pessoal do CEOF Educacional, e vamos trazer aqui o Silvio, nosso convidado de honra. Hoje a gente vai falar sobre diversas coisas, mas num tema geral, o Brasil na tela de cinema, e eu quero deixar à vontade aí o pessoal para fazer perguntas. Eu já tenho algumas perguntas para o Silvio, mas dentro do nosso tempo, vou fazer o possível para conseguir compilar. Salve, salve, Silvio Tendler. Boa tarde para todos. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde para os demais companheiros, companheiras. Estamos juntos. Eu quero dizer que eu também fui professor durante 41 anos. Durante 41 anos eu dei aula Sim. na PUC do Rio de Janeiro e sou solidário ao trabalho e à luta de vocês. Muito obrigado por terem me Muito convidado bom. aqui. Obrigado, Silvio. Eu queria começar te perguntando sobre essa declaração que é muito importante, né? Quando você fala, eu sou um cineasta político, mas não partidário. Como que é isso? Bom, é porque eu, quando era jovem, como vocês, eu fiz uma opção. Minha opção foi de militar pelas transformações do mundo, utilizando o viés da arte, o caminho da arte.
da arte e da educação. Né? Então, quando você partidariza, você restringe a tua luta àquela ação política. E, mais ainda, em determinados momentos de crise, situações, que você, como um intelectual, como um artista, precisa ter autonomia para tomar suas decisões. E se você é um militante partidário, você, por coerência, tem que obedecer às orientações partidárias, que nem sempre coadunam com o que você está pensando sobre aquela situação. Eu me lembro nos anos do comunismo, né, em 68, quando houve uma tentativa libertária na Tchecoslováquia de se libertar, de fazer um socialismo com liberdade, e o país foi invadido pelo Pacto de Varsóvia, e muitos comunistas ficaram incomodados com aquilo, sobretudo os intelectuais. E os brasileiros, inclusive, fizeram um manifesto condenando, mas o partido, por uma questão de coerência, teve que apoiar. Então, aprendi nessa caminhada, aprendi, na verdade, com o editor Enio Silveira, da Civilização Brasileira, o poeta Moacir Félix, ensinaram a que o artista tem que ter independência e autonomia. Então, eu sou um militante, eu luto pelas transformações sociais, mas sempre de uma forma plural. Todos que estiverem juntos por aquela causa estão juntos comigo, e eu junto com eles. Muito bom. E me desculpe o sarcasmo, mas eu estou esperando até agora, Silvio, aqueles bilhões de francos, de euros, de investimentos que no dia 1º de janeiro iam acontecer no Brasil e a partir do novo governo, e né, a gente viu outra coisa. Quando eu penso nisso, eu penso na distopia que você tratou tão bem no seu filme Privatizações, a Distopia do Capital, de 2014. Me corrija se eu estiver errado. E ali, né, quando a gente pensa em privatização, quando a gente pensa no final dos anos 80, né, nas teorias da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, você considera que a gente caminhou num aprofundamento dessa distopia, ou será que a pandemia da Covid trouxe um chão de tipo assim, nós somos um país que ainda precisa, que necessita sim de auxílios, de renda, a gente precisa dessa renda universal, dessa renda básica universal, né? Como já dizia esqueci o nome do autor daquele livro, agora não vai me vir na cabeça. Um livro Piketty, não. antigo pra caramba. Não, Brasil. A Utopia, Thomas. Thomas Moros. Não é brasileiro, não. É o Thomas Thomas More, né? Moros. Utopia. Thomas Moros. Thomas E lá, Morrison, exatamente. Exatamente. Thomas Morrison, exatamente. E aí, é tanta gente. E aí, Silvio, eu revendo esse teu filme, Privatizações, a Distopia do Capital, e pensando em como nós estamos em meio à pandemia, quais são suas considerações sobre essa questão? olha, na verdade, esse governo é um engodo e um fracasso. O Bolsonaro só ganhou as eleições porque ele não teve nenhum debate. Ele não teve primeira eleição em que não houveram debates e ele ganhou por omissão. Então, nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Agora, na verdade, pior que isso é que ninguém acreditava que ele ia ganhar. E o projeto político dele é o desmantelamento da nação brasileira. Eles têm como projeto o desmantelamento e a venda das nossas riquezas essenciais. Esse governo quer acabar com tudo. E, para acabar com tudo, ele precisa acabar com a nossa superestrutura ideológica e cultural. Por isso que eles estão agredindo as escolas, os professores, as universidades, as artes e a ciência. Esse é um plano muito bem urdido e vem direto
projeto made in USA. E a gente tem que defender o nosso patrimônio e a nossa cultura. Eu estou começando hoje o movimento, amanhã vai ter uma assembleia virtual, que é pela recriação do Ministério da Cultura. Nós temos que ter o Ministério da Cultura, nós temos que sair dessa lerdeza que a gente se encontra, dessa paralisação. Nós apenas perdemos uma eleição, nós não perdemos o rumo. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos para onde o Brasil deve caminhar. Então, nós continuamos sujeitos ativos da nossa própria história. E nós temos que fazer, então, uma luta agora a ser travada pela recriação do Ministério da Cultura. Nessa pandemia, as pessoas estão percebendo a importância que é a cultura. Os filmes que elas podem assistir, as músicas que elas podem ouvir, os artistas que se apresentam pela internet, tudo isso é fundamental. Então, aproveite a pandemia para assistir um outro filme meu chamado O Dedo na Ferida, que fala dessa questão do sistema financeiro, em que eu antecipo tudo que nós vivemos hoje. E o ministro da Economia vem do mundo das finanças. Então, ele não tem projeto nenhum, a não ser vender, 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 desmantelar, desmantelar, desmantelar. Está fazendo isso com a Petrobras, esquartejou a Petrobras, está vendendo aos picadinhos, quer vender o Banco do Brasil, e nós temos que assistir a isso. Não vamos assistir indiferente. Vamos lutar para defender o patrimônio brasileiro. E aí eu acho que E a incompetência desse ministro é tão grande que, antes de começar a pandemia no Brasil só foi decretada no dia 14 de março, no comecinho de março já tinha sido apresentado o PIB brasileiro, e que foi chamado de PIBinho, porque o Brasil nunca teve um PIB tão pequeno. Pois eu fiquei esperando os investimentos, iam chegar dia 1º de janeiro. Não, eles quebraram com os direitos trabalhistas, fizeram uma reforma trabalhista que só tirou direitos dos trabalhadores e dos sindicatos e não resolveu nada. Eles fizeram a reforma da Previdência e não resolveu nada. E eles não conseguem resolver nada porque eles são absolutamente um blefe. Então, nós temos que lutar contra isso. E aí não chegaram os investimentos, e pior do que os investimentos que não chegaram é que eles estão quebrando o Brasil. Isso é mais grave. Vamos, primeiro, salvar nossa superestrutura cultural e ideológica e vamos lutar pela preservação das nossas riquezas. Professores, esmoreçam. Professores, não esmoreçam, muito bom. Quando eu disse na apresentação sua que quando eu penso em você, eu penso na poética do Moraes Moreira, penso na poética da Baby, é porque você fala, me permita falar isso, assim, você fala de um Brasil e com uma pluralidade, um afeto muito, muito sincero e muito dentro, Silvio, do momento também. Você é muito ligado ao momento. Por exemplo, 2014, privatizações da distopia do capital. Aí, encontro com o Milton Santos, 2006. Militares da democracia, 2014. E, pessoal, percebam os anos. 2014, um ano de grandes eventos, Copa do Mundo, né? E a gente tinha passado por 2013, os movimentos de junho e tudo. Esse Militares da Democracia é um documentário da ordem do dia, né, Silvio? Sim, porque naquele momento já o general Vilas Boas já aparecia como uma espécie de um salvador da pátria. Conheço gente de esquerda que chegou a querer conversar com ele. Eu disse, gente, deixa os militares nos quartéis em paz, quieto. E resolvi mostrar aos militares brasileiros
lutaram contra o golpe de Estado de 64, porque a gente fica imaginando o movimento de 64 como um movimento unitário, né? E, na verdade, não foi. Teve muita gente que resistiu, que foi caçada, que perdeu suas carreiras militares, passou fome, a família passou necessidade, porque eram democratas. Muitos militares morreram durante a ditadura porque resistiram à ditadura. Nós conhecemos apenas o nome do herói, o capitão Lamarca, mas existem muitos outros militares que lutaram contra a ditadura. Eu vou fazer aqui uma homenagem ao tenente Piracaia, da Força Pública de São Paulo, que 15 dias antes do Vladimir Herzog foi assassinado no DOI-CODE, nas mesmas circunstâncias que o Vladimir Herzog. E não sei por que razão ninguém fala o nome dele. Então, estudem, professores, e contem para os seus alunos. Existem militares democratas. Existem militares democratas. Pegou esse finalzinho. Agora, interessante você trazer isso, Silvio. Quando a gente pensa nessa questão da distopia, na bifurcação dos caminhos, pensando naquele livro Coronelismo, Inchado e Voto, será que o brasileiro é sempre conservador ou não? Diante de uma escolha... Olha, eu te confesso que eu estou muito surpreendido com o resultado dessa eleição. Eu estou muito surpreendido com o resultado. E eu conheci muita gente de extração popular que votou nisso que está aí. Então, nós, em vez de xingarmos, temos que conversar, nos aproximar e tentar entender que fenômeno é esse, trabalhar para que isso não aconteça e que essas pessoas entendam as reais necessidades delas. Mas eu acho que esse livro que você citou é muito importante. É um pouco datado, mas não muda muito a circunstância que estamos vivendo hoje. Então, vamos conversar com o povo de extração popular que ainda acredita no mito. Vamos votar na realidade. É o livro do Vitor Nunes Leal, pessoal. Esse que eu falei. Sim. Foi ministro do Tribunal Federal. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi nomeado pelo JK. Era uma cabeça brilhante. Brilhante. Foi uma época brilhante. Se os militares não tivessem dado golpe e impedido a eleição do JK, o Brasil hoje seria muito diferente. JK, naquela época, já se comprometia a criar 5.000 agrovilas no país, distribuir o homem do campo pelo território, eles morariam nas cidades com conforto e trabalhariam a terra. Então, a terra não seria do latifúndio, mas seria de quem trabalha. Esse projeto é do Juscelino Kubitschek. Depois o Jango tentou a reforma agrária e aí veio o golpe de Estado. Pessoal que está assistindo ao Silvio, privilégio dessa tarde, busquem no YouTube os filmes do Silvio, a grande parte deles, ou todos eles, estão disponíveis nas plataformas online. É uma aula, e o Silvio, como a gente estava falando, é político, ele não é partidário, e é uma aula de visão crítica, viu? Não deixem de observar. Eu tenho uma pergunta aqui de uma professora, Silvio. Ela pergunta deixa eu olhar aqui, como cinema e educação podem se enriquecer mutuamente. Como cinema e educação podem se enriquecer mutuamente. Eu vou começar respondendo a professora, sugerindo que os colegas entrem no site Caliban Cinema e Conteúdo do YouTube. Perfeito. Lá estão meus filmes disponibilizados gratuitamente para quem quiser ver. E aí a minha querida colega professora vai poder ver
como ela pode se enriquecer vendo filmes, e o filme só tem vida quando ele está projetado no olhar de um espectador. Então, eu acho que essa relação professor-cinema ela é muito rica, ela é fundamental. Eu até cito um filme do Héctor Escola, Nós que nos amamos tanto, que tem um debate numa sala de professores e um cineclube, e eles brigam por causa de cinema. Isso era uma realidade muito comum no pós-guerra. Os cineclubes são muito importantes. E aqui no Rio, eu vivi uma experiência muito boa com os professores municipais, que criaram 300 cineclubes nas escolas municipais para usufruir do cinema juntos, professores, alunos e funcionários. Eu fui meio que o padrinho dessa criação, então eu tenho Muito bom. muita honra e muito orgulho. Eu acho que a relação cinema e ensino é muito rica. E, por outro lado, os professores também alimentam o imaginário dos cineastas. Um dos grandes filmes da minha vida é Os Companheiros, do Mário Monicelli, que o personagem principal é um professor vivido pelo Marcelo Mastroianni. Mastroianni. Assistam que vocês vão gostar. Boa. Super respondido. Uma outra questão aqui é qual seria a perspectiva de um jovem que busca fazer cinema? Essa é complicada. Fazer cinema como profissão, Silvio. Cinema como profissão. Qual a perspectiva de um jovem, de uma jovem, enfim? Você quer que eu conte a história da minha vida? Por favor, por favor. Eu, com 14 anos, tinha o mesmo sonho que você. Aos 70, eu tenho uma carreira de mais de 70 filmes e 52 anos de profissão. Então, é possível. Enfrenta os desafios, enfrenta as adversidades, enfrenta as pessoas que vão te dizer que não é possível, que é difícil, que você vai passar fome. Nada disso. Vem fazer cinema, é muito bom, muito gostoso e é possível. E eu vou te dizer, eu aprendi uma lição muito grande. Eu sou meio preguiçoso, eu não gosto muito de trabalhar. Então alguém me disse, Silvio, escolhe uma pessoa que você gosta que você nunca mais vai trabalhar. E é o que eu faço aos 52 anos, eu faço cinema. Então é isso. Venha colega homem, colega mulher, venha para o cinema, você vai se divertir e vai trabalhar. Muito bom. E nessa filmografia toda, Silvio, dos 70, parece piegas a pergunta, mas teria, na sua memória recente, algum desses filhos que você teria um carinho ou uma lembrança? Você deve sonhar com algum dos seus filmes, né? Quem que te mexe mais nesse momento? Sempre o último, sempre o filme que eu acabei de fazer é o melhor. Eu não renego filmes, não renego nenhum dos meus filmes, adoro ter feito eles, foram todos muito prazerosos, adoro as histórias que estão em torno da produção dos filmes. E eu sempre gosto muito. Hoje acordei de madrugada na televisão, estava passando Alma e Moral. Eu fico. Fui eu mesmo que fiz esse filme? Será verdade? Será que eu fui capaz de fazer esse filme? Eu tive essa mesma sensação quando eu fiz o Django, quando eu fiz o Milton Santos. Você, quando faz o filme, parece que baixa uma entidade em você. É verdade. Coisa e você cria. E aquela obra está pronta e você gosta. E as pessoas gostam também. Pois é, você fez Django, fez JK, fez Getúlio também, né? Não, fiz Django, JK, Glauber, Milton, Marighella, Oswaldo Cruz, Castro Alves, Tancredo. O Jânio não. O Jânio não é meu. O Jânio é do Luiz Alberto Pereira Gal.
E o Getúlio, eu tenho 5 curtinhas para o Museu da República. Eu tenho Sim. um quase que desconhecido, que se chama Doutor Getúlio Últimos Momentos. Ele tem uns 5, 6 minutos e está lá no IPAN Cinema e Conteúdos, e eu trabalho com a verdadeira carta testamento do Getúlio, que ele escreve de próprio punho. A carta testamento que a gente conhece dele é um documento político que foi copidescado por um amigo dele chamado Maciel. Aquele, Olha, aquele escreveu do próprio punho, está no Doutor Getúlio Últimos Momentos, está no YouTube. Assistam, porque é muito bom e vale a pena. E é uma agora eu fiquei curioso. história. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer depois daqui. Doutor Getúlio Últimos Momentos. Essa, quer dizer, tem uma segunda carta, uma carta mais pessoal. A que a gente não, até a carta que a gente conhece é um documento político. Sim. O Getúlio já vinha pensando a ideia de suicídio há algum tempo. E ele tinha um grande amigo dele que ficava em palácio com ele, estava no dia que ele morreu, e ele deu a carta testamento dele para o cara ler, e o cara confidescou e fez um belo depoimento político, puta testemunho. A sanha dos inimigos deixa o legado da minha morte. Isso é uma frase política. Aqui está na carta testamento dele, de próprio punho, é uma carta meio cheia de ressentimentos com as pessoas que abandonaram ele. É fundamental. Professores, historiadores, não percam. Doutor Getúlio, Últimos Momentos. Você falou uma palavra interessante. Você falou a palavra ressentimento. E me parece que, ou mágoa, enfim, me parece que isso acompanha os nossos presidentes, não? Esse ressentimento, essa mágoa, não sei. Mas talvez com Getúlio foi o ápice. Né? Olha, eu acho que, na verdade, o poder é efêmero. O poder é efêmero. Você é poderoso enquanto você está no ápice do poder. Quando o teu governo começa a fazer água, desmilinguir, teus melhores amigos te dão 3 tapinhas nas costas, ficam muito poucos ao teu lado para te ajudar a fazer as malas, arrumar as coisas e tal, e os políticos, de uma maneira, já se bandeiam para outro campo. Então, eu acho que isso é uma coisa comum entre todos os políticos. Né? Você vê os poderosos, todo mundo puxando o saco deles, e da noite para o dia os caras sendo abandonados. Eu tenho um Sim. filho, Tancredo, que tem a última reunião em Palácio do Getúlio Vargas, que foi das poucas cenas ficcionadas que eu fiz na minha vida, e ela é realista. Está lá o Getúlio avisando ao ministério dele: se vocês arranjarem uma solução, eu me licencio, deixo poder. Senão, vocês encontrarão aqui meu cadáver. Acaba a reunião, ele se despede, sobe para o quarto dele e dá um tiro no coração. Entendeu? Então, ele estava ali absolutamente solitário, abandonado. Ao lado dele ficaram muitos poucos políticos, né? Mas ficou o legado da morte dele, que elegeu muita gente depois. Então, Elegeu muita gente, é verdade. não, e depois você tem o Collor também, que foi eleito, todo mundo puxou o saco, saiu. O Jânio, que também todo mundo puxou, teve 6 milhões de votos na época, era uma eleição fantástica, magnífica, saiu sozinho, com o nome de Fusca. Ele embarca no posto de Santos de Fusca, ele não tem nenhum puxa-saco ao lado, entendeu? Então, a história é isso. A história é isso, e a história vai transformar o mito nisso também, porque os caras vão largar ele, vão abandonar o barco. Na hora que surge a chance, neguinho vira a casaca numa boa. A gente tem a presença aqui da Paula Belmino, uma professora do Rio Grande do Norte, cidade de Lagoa Nova.
Obrigado, Paula, por estar aí juntos também. Jennifer Borges, boa tarde. Rayane E. Conceição, boa tarde. Vitória Santos, boa tarde. Jasmine, uma galera aqui entrando ainda também. Até me perdi o que eu ia te falar. Boa tarde, Celeida Rocha, que é uma líder de um grupo, Grucom CM, grupo negro, né, de liderança negra, e aqui de Cachoeiras de Macacu. E Aqui sim, perto de agora Friburgo. isso, perto de Friburgo, antes de Friburgo. Sim. Agora eu lembrei o que eu ia te perguntar, que o pessoal começou a perguntar aqui também. A gente esteve junto mais recente na Casa França, depois com o Cota. Ricardo Cota, gente, é o diretor do Cineclube, da Cinemateca do MAN. É muito importante sublinhar, né, a relevância histórica e cultural da Cinemateca do MAN nessa live aqui. Sim. Lá a gente tem um acervo, né, Tendler, gigante. O Cota tem feito um trabalho incrível também, né? E combativo. Sim, a Não é segunda fácil. a Cinemateca do MAN é minha segunda escola de cinema. A primeira foi o Cineclube. Eu aprendi cinema vendo filmes. Não tinha escolas no Brasil naquela época, anos 60. Então, eu frequentava cineclubes, via filmes e debatia. Como eu fui eleito presidente da Federação do Cineclube do Rio de Janeiro em 68, e a sede do Cineclube da Federação era uma salinha no Museu de Arte Moderna, eu frequentava e ganhei um passe para frequentar a sala de cinema da Cinemateca vendo filmes. E Muito ali, bom. todos os clássicos, inclusive alguns proibidos, como os filmes das Stein. O curador da Cinemateca é um cara absolutamente genial, ao qual eu devo muito na minha vida, que é o Cosme Alves Neto. E o Cota é a reencarnação do Cosme, porque o Cota tem a mesma paixão que o Cosme tinha para o cinema. Eu conheci o Cota, garoto, anos 80, num festival de cinema, Guarde-C, em São Luís do Maranhão. Eu era jovem, tinha cabelos pretos, ele era muito mais jovem que eu, tinha cabelos, ele hoje é hoje ele Carequinha. está igualzinho ao Dino, Dani De Vito. Se vocês olharem para o Dani De Vito, vão perguntar para ele how do you do, Ricardo Cota. Boa, é verdade. E ele é um agitador cultural que está fazendo das tripas corações, ele só tem um coração e tem muitas tripas. Ele, muitos metros de tripa, pelo menos. E ele organiza a Cinemateca, está fazendo sessões via internet, projetando filmes, discutindo, conversando. É um gigante de 1,5 metro, maravilhoso. E você já teve dificuldade, falando em a Cinemateca, no acervo, você já teve dificuldade de acessar acervos, fazer seus filmes, ou foi fácil? Como é que... Porque os seus filmes são muito ricos em imagens. A minha história com a Cinemateca, com a acervo, é muito engraçada. Quando, em 1976, eu fui fazer os anos JK, eu tinha um amigo que topou botar grana. Naquela época, ninguém topava falar do Juscelino, era plena ditadura. Uhum. E eu topei falar do Juscelino, mas eu falei para o amigo, eu não vou pegar dinheiro com você antes de saber se tem arquivo, porque depois eu gasto o teu dinheiro e não faço filme. E fui na Cinemateca. Na Cinemateca, o diretor era o Cosme, e tinha um cara que era maravilhoso, chamado Aloísio. A gente chamava ele de Aloísio Gordo, porque ele era parrudo que nem eu e você. Uhum. E aí eu perguntei, Aloísio, se eu conseguir dinheiro para fazer um filme sobre JK, tem acervo? Tem tudo que você precisa. E começou a descrever as cenas mais impressionantes da história do Brasil. Eu voltei para o meu amigo e falei, pode dar o dinheiro, tem os acervos. A Cinemateca estava uma bagunça, não Uhum. tinha filme para me dar.
E aí, já que eu pego o dinheiro com meu amigo, eu tive que sair pelo Brasil montando caquinho, juntando caquinho por caquinho para fazer o filme. Então, é isso. Na verdade, a gente tem uma relação de amor com a Cinemateca, ela tem um acervo, agora, ela é mais importante, a Cinemateca do Rio, pela difusão do cinema e pelo debate, que pela organização do acervo. Ela não tem a organização que tem a Cinemateca de São Paulo, por exemplo. Entendi. Mas ela é muito importante como cinemateca, como depósito de filmes, e vamos prestigiar a Cinemateca sempre. Muito bom, muito bom. Você está fazendo um filme agora? Tem algo guardado? O seu filme mais recente, se você puder falar um pouco sobre. Eu tenho 2 filmes na gaveta prontos, prontinhos. É só você ligar o projetor, que é Arqueologia do Poeta. Sobre Arqueologia? Arqueologia do Poeta. São professores de letras, escutem, é um filme sobre o poeta Ferreira Goulart. Eu Olha aí. fui na casa dele, filmei o poeta botando fardão, mostrei o poeta no exílio. É um filme. Se eu não tivesse na minha presença, eu diria que é genial. Como é em causa própria, eu vou falar que recomendo vocês assistirem o filme. Mas é genial, com certeza. É genial. E eu tenho um outro que está pronto, que só teve uma sessão de projeção, que foi no dia do meu aniversário, dia 12 de março de 2020. Eu fiz 70 anos, fiz questão de comemorar esse aniversário na Cinemateca do MAN. A gente sabia de um vírus que circulava, mas ninguém ainda sabia muito bem causas e consequências. E nós fizemos uma festa para mais de 200 pessoas e teve uma projeção nas Asas da Panã, na sala do cinema, com a presença do Paulo César Pereio. E eu passei o filme, depois nós bebemos, nos abraçamos, nos beijamos, e 2 dias depois o Brasil estava fechado por conta da pandemia. E 107 apenas assistiram aquele filme. Está virgem na gaveta. Semi-virgem. Na busca, digamos assim. E agora, como eu não sei ficar parado, eu estou fazendo 4 filmes. Tenho Meu pronto. Deus. Não dá em plena pandemia para ficar em casa não fazendo nada. Como eu não sei fazer outra coisa, eu faço cinema. E estou fazendo tudo por videoconferência. Só Aham. para vocês terem uma ideia, há um mês atrás eu entrevistei por videoconferência nada mais, nada menos que Ken Loach, que, aliás, eu recomendo que vocês assistam O Espírito de 45, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. E aí, e o filme dele também, Daniel Blake, ele é um cineasta seminal, e ele me deu uma entrevista por videoconferência. Sensacional. Hoje eu ouvi um professor de Harvard, e aí eu estou fazendo um filme sobre o Sistema Único de Saúde, estou defendendo o Sistema Único de Saúde, estou fazendo um filme para o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, o Simpro, Sindicato dos Professores de Escola Particular, Simpro, defendendo o sindicalismo. Estou fazendo um filme, A Bolsa ou a Vida, sobre o que vai ser fundamental pós-pandemia. Vai ser o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro? E estou fazendo um filme sobre a questão da justiça. Com os últimos quiprocós que estão acontecendo, o filme se chama Questão de Justiça, vai passar a se chamar Está Tudo Dominado. Então, eu estou fazendo esses filmes e tenho em finalização 3 outros já, que é o Chico Mário, que é um músico maravilhoso, irmão do Betinho e do Enfio, que morreu de AIDS aos 39 anos, que contraiu uma transfusão de sangue
contraiu a AIDS, morreu em 89. Deve estar pronto um filme sobre o Carlos Zéfiro, que foi o meu professor de sacanagem, que é fundamental na formação naquela época. Não há escola de sexo nas escolas. Então, o nosso professor era a revistinha dos catecismos do Carlos Zéfiro. O mundo naquela época. Já passaram de 4 filmes, eu acho. Já passaram. E ainda tem mais um, Arte Urbana, sobre os artistas de rua. Então, Perceba. esses quatro filmes que estão passando a pandemia. Genial, Silvio. Perceba que são 4, só esses primeiros 4 que você citou, como eles se tornam marcos conceituais para que nós, professores, educadores, enfim, jovens, para que a gente busque essas informações. Isso é tão importante, você ter uma produtora de conteúdo de cinema, a Caliban, né, que está atenta, né, tá atenta ao momento e é incrível como você consegue sintetizar a visão nossa interna, observando o Brasil e também a correlação com a contemporaneidade das relações internacionais também. A gente vai receber aqui, inclusive, um diplomata, o Murilo Koninski, que trabalha com direitos humanos na ONU e tal, e multilateralismo, e é muito importante você trazer essa envergadura para o cinema, para as telas, ter essa disposição, né, com conteúdo, é incrível. Não que você não tenha dirigido também entretenimento, não que você tenha preconceito com isso, né, Silvio? Eu fiz até filme sobre os Trapalhões. Pois é, eu ia te perguntar isso. Você fez... Eu tenho a maior bilheteria do cinema documentário brasileiro, com o Mundo Mágico dos Trapalhões, que são 1.700.000 espectadores. Olha aí, pessoal. Nunca fez isso. Ninguém? Eu fui o quinto Trapalhão. Ninguém no Brasil fez essa bilheteria no cinema documentário brasileiro. O Mundo Mágico dos Trapalhões. Mundo Mágico dos Trapalhões. E aí também a gente riu, se divertiu, viajou. Foi muito bom. Eu fui o quinto Trapalhão. Ô Silvio, se alguém te perguntasse assim, qual é o estilo do Tendler? Qual o estilo do Tendler? Que é uma resposta que muita gente gosta de falar por você, né? Um crítico ou alguém, enfim. Mas se você pudesse responder isso, o meu estilo é tal, Eclético. eclético. Eclético, encaro todas. Encaro todas e uma busca permanente de linguagem. Eu tenho filme feito em 16 milímetros, 35, cor, preto e branco, animação. Eu tenho um filme sobre Oswaldo Cruz, que eu botei os atores num chroma key, contracenando a história da vacina no Brasil. E é super atual, super contemporâneo. Está no site da Caliban, Caliban Cinema e Conteúdo. Oswaldo Cruz, o médico do Brasil, em que grandes atores como Marcos Palmeira, Júlia Gam, Bete Goulart, Marcelo Serrado, contra Bruno Garcia, contracenam entre eles em chroma key, que é uma técnica que não tem cenários. Depois Sim. fica muito interessante. Assista esse filme. Tem uma reinterpretação do documentário, que é o Castro Alves, porque eu fui fazer um filme sobre Castro Alves. Exato. E não tinha um documento. Existem 4 ou 5 fotografias do Castro Alves, umas 2 dele, uma da irmã, uma da paixão dele, a Eugênia Câmara, e mais nada. Eu não podia fazer um longa-metragem com 4 fotografias. E aí eu encenei com o Bruno Garcia, a Tereza, o filme Castro Alves, Retratos Falados do Poeta. E funcionou legal. Muito bom. Tem um clipe, eu fiz. Tenho clipes, fiz filmes com fotografias. Encaro todas.
Eclético. E foi Eclético. sensacional vocês terem já, a Caliban já ter tido essa atenção de trazer para o digital, de trazer, disponibilizando, né? Isso é muito raro também. Dar esse livre acesso para as A pessoas. Caliban é vanguarda. A Caliban é vanguarda. A Caliban é um genial. Genial. E você sabe por que Caliban, não sabe? Conta pra gente, explica pra gente. Caliban é um personagem do Shakespeare, na Tempestade. Na Tempestade, ele é o mau. Ele é o cara que violenta a filha do rei. E aí, um escritor cubano muito bom, Roberto, escreveu um livro chamado Caliban Canibal, em que ele mostra que essa imagem do Caliban é uma imagem colonial, porque o Caliban, na vida real, ele é o único personagem da história que se revolta contra o poder colonial. E Caliban é anagrama da palavra canibal, que é a corruptela da palavra Caribe. Eram os habitantes daquela região, que depois virou Cuba, São Domingos, Haiti. Então, é um personagem anticolonial. Eu gostei dessa história dos anos 70. Quando eu fui fundar uma produtora, eu chamei de Caliban. E E tenho uma muito. sonoridade linda também. É, é uma bela Muito. história. Tenho Você, tá, mais uma pergunta. Tem mais você, uma tá, pergunta aqui. você Fala, ficou Silvio. embora? Você vai embora? Você está indo embora? Não, não. Por Indo que, que, você, embora pra onde? por que, que você ficou em pé? Não, não fiquei em pé, não. Só me ajeitei aqui. Ah, bom, pensei que você estava indo embora. Pô, ia me deixar aqui Não, sozinho. não. Ajeitei a almofada aqui atrás de mim. Ah, eu pensei Mas, que ia me deixar sozinho, pô. não, que nada. E o café? Já acabou, não? Acabou, rapaz. A Tô Fabiana gelado. sem café. Acabou tudo já, ó. Ô, Fabiano! Fabiano! Tem mais uma pergunta que eu queria te fazer. Eu vou misturar um pouco o que eu Me queria faz um saber. favor, me arranja um cafezinho aqui. O Paulo notou que eu estou sem café, pô. Pronto. Conseguiu um café para mim, Paulo. Muito obrigado. Muito bom. Muito Manda um obrigado. beijo, viu, pessoal? Manda um beijo para Fabiana. Obrigado. É, uma última pergunta da Fernanda. O que acontece? E eu também quero saber, tem a ver com isso, eu vou juntar um pouco. Conversando com um outro convidado aqui na série de lives, o Amilcar Pereira, professor de história, muito querido. Ele até cantou Coração Civil do Milton Nascimento ontem, foi muito legal. Olha Obrigado. aí, olha aí, fresquinho. Fresquinho. Mais ou menos, de garrafa. De garrafa, mas Boa, tá valendo. tá valendo. E como eu dizia, a gente tem uma dificuldade, né, Silvio? Quando eu falo a gente, eu estou falando o povo brasileiro, e evidentemente que eu me incluo nessa, todo mundo. A gente tem uma dificuldade de circulação. Me corrija se você achar que não, mas eu acho que a gente tem uma dificuldade de circulação, de caminhar pela nossa terra, né? E muito mais ainda de sair, de viajar. As passagens são caríssimas, seja de ônibus, seja de avião, enfim. É tudo muito distante, tão, tão, tão caro, e muitas das vezes as pessoas ficam presas aos seus bairros, às suas cidades, aos seus estados. Você é um cara que andou esse Brasil e estudou também fora, né? Foi para a França. Eu queria que você sublinhasse um pouco para a gente sobre a importância da circulação. Quando a gente circula, a gente, né? A gente convive com outras pessoas. Como é que é isso para você? Olha, eu vou te responder com humor, porque na verdade o meu primeiro principal problema de saúde é circulação. Eu já fiz umas 7 operações para desobstruir veias. Então, eu falar sobre circulação é meio humor negro, mas vamos lá. Eu acho que, aliás, vou pedir desculpa pela expressão humor negro, porque
Hoje ela não é politicamente correta, então, desculpe, é humor que não funciona. Mas meu problema principal é esse. Mas eu viajei muito e ainda hoje, com todos os meus problemas de saúde, eu continuo viajando. Sempre que eu recebo um convite que eu posso, eu vou. Agora está mais difícil, porque eu também tenho um problema pulmonar e eu estou com problema de viajar de avião. Eu tenho que problema de oxigênio, Ah, sim. tá muito complicado. Mas eu, durante a minha juventude, viajei muito. Durante a minha vida inteira, viajei muito. Adoro viajar, conhecer gente nova, fazer trocas. Então, eu recomendo que todos façam isso da melhor maneira que puderem fazer, da forma possível. E acho que o grande gargalo da gente também, junto com esse problema de circulação das pessoas, são os gargalos da circulação de informação. A gente não Exatamente. tem informação e a gente não dá muito a conhecer. Então, por exemplo, eu adoraria, a gente tem que aperfeiçoar esse nosso sistema de comunicação e eu poder ver a imagem das pessoas que estão nessa sala e poder Sim, conversar direto com elas, entendeu? A gente se conhecer, se trocar informações e fazer essas informações circularem. Esse é o principal gargalo. E o segundo, que é a formação pessoal, é esse da gente não viajar muito. Mas vamos viajar, gente, porque vocês são jovens e o momento é esse. maravilhoso. É isso. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal está falando. Simplesmente Humor, Celeida Rocha, Jasmine Lindo, Ferreira Goulart, Magda Tiburcio, boa tarde. Gláucia, boa tarde. Muito bom, muito bom. Eu disse que era a última pergunta, mas agora é a última mesmo para a gente fechar. É sobre futuro. Olha só, a gente falou tanto de passado, né, enfim. Daqui a gente está aqui em 2020, 1º de agosto. Eu não vou colocar muito tempo não, Silvio. Eu vou pensar para maio do ano que vem. Você acha que a gente vai estar de que forma como país? Não, companheiro, a luta é longa, a luta é longa. Esse meu manifesto que eu fiz para lutarmos pela recriação do Ministério da Cultura, eu digo o seguinte: com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo. E a palavra ciência eu introduzi no meu vocabulário, ensinada pelo grande general Diap, que era um general de 1,5 m de altura, que era um professor de história, que a independência do Vietnã levou a se tornar um militar. E ele foi o cara que organizou o exército vietnamita, combateu os japoneses na Segunda Guerra Mundial e ganhou ao lado da França. Depois quis a independência do Vietnã, a França não deu. Ele combateu os franceses e ganhou, derrotou o exército colonial francês, derrotou em 54 e em 75 derrotou o exército americano. O Robert McNamara, que foi um todo-poderoso americano, disse para ele que ele é o maior marechal do século XX. E é. E eu entrevistei ele 15 dias antes do Bush invadir o Iraque. E aí eu perguntei a ele o que ele achava disso, como é que ele reagiria a isso. E ele me falou em 2003, em janeiro de 2003. Nós estávamos há 15 dias de uma guerra. E ele falou: você sabe, nós estamos entrando no milênio da paz. Ele tinha 94 anos e ele pensava a história em milênio. E eu Nossa, resolver o problema da semana que vem. Toda essa tua pressa dessa maneira. Com arte, ciência e paciência, nós mudaremos o mundo.
Venham Arte, todos. arte, ciência e paciência. Mudaremos o mundo. Maravilhoso. Tendler, olha, você sabe que eu falaria com você até amanhã. É uma aula sempre estar contigo e é incrível como você consegue unir as gerações, unir os saberes. Está aqui a professora Celeida, presidente lá do Grupo de Orgulho Negro. Eu fico muito feliz com os grandes documentários para uma parcela da população que não tem grana para viajar. As mídias informativas como o cinema, a TV são a grande saída. É nosso canal para circular o Brasil e o mundo. É muito importante isso que você trouxe, Silvio, e eu quero sublinhar, fechando com essa sua fala, não sei se você tem uma poesia, uma música, mas essa declaração sua, arte, ciência e paciência, eu acho que sintetiza bastante o nosso papo de hoje. Eu tenho uma outra que não é minha, é do Walter Veltroni, que foi prefeito de Roma, que era um jornalista de esquerda, progressista, e que ele dizia: olha, o passado pode ser maravilhoso, mas o único lugar que nós temos para fugir é o futuro. Então, encaremos isso. Olhemos para frente, caminhemos no futuro. Muito bom. Silvio Tá bom? Tendler aqui com a gente na série Razões para Aprofundar. Olha, Silvio, um beijo gigante para você. Um beijo grande Beijão, para a família, tá? beijo em vocês Falamos. todos, beijo no coração de todos e até breve. Até breve, até breve. Paulo, muito obrigado. Obrigado a você, querido. Para cá. Tamo junto. E isso daqui azul, esse Ah, negócio azul aqui, magnésio? deixa eu mostrar esse negócio azul aqui. É Ah, uma pena que eu ganhei das mulheres israelenses e palestinas, olha, judias e árabes, que juntas fizeram um movimento pela paz, dizendo: mulheres fazem paz. E eu estou com elas solidárias, esse negócio aqui já está comigo há muito tempo. E vai continuar. mulheres, Mulheres fazem paz. perfeito, Homens fazem guerra, mulheres fazem paz. perfeito. Um Tá beijo, bom? Silvio. Forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, o certificado vai ficar. Desculpa a emoção aí, porque falar com o Silvio Tender para mim é sempre uma vivência à parte. O certificado vai ficar disponível para vocês na página do CEOF depois da live, 20 minutos. Eu quero agradecer a audiência de cada um, todo mundo que está aí junto. E um abraço, Miriam Oliveira, Fabrício Freiman, do CEOF Educacional. Conheçam o CEOF Educacional, que atende online no Brasil todo. Tá certo? Um beijo, um abraço e nos vemos.